Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no Evangelho de São Marcos, o capítulo 2, do versículo 18 a 22. Aqui nós vemos os discípulos de João Batista fazendo esse questionamento. Por que os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Deixa eu consertar aqui um pouco o que eu acabei falando. Então, aqui está dizendo assim, que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí nós sabemos, né? E acabamos também de ouvir essa proclamação do Evangelho, onde Jesus fala que uma vez que o noivo, e o noivo é ele, estando ali na festa de casamento, estando ali com os discípulos, no caso, porque Jesus é o noivo, nós somos a noiva. A Igreja Católica é a noiva que aguarda o Senhor. Então, uma vez que Jesus estava presente, então eles estavam contentes, eles estavam felizes. Então não haveria motivo para jejuarem. Aí Jesus disse: mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. E isso aconteceu justamente naquele dia em que Jesus passou por todos aqueles suplícios, ali na quinta-feira santa e na sexta-feira santa. Então, os discípulos entraram numa tristeza muito grande e ficaram sem comer, estavam jejuando diante dos padecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles jejuaram. Isso que Jesus está dizendo. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. E aí Jesus faz essa comparação a partir dessa parábola, que ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos.
A igreja, meus irmãos, a igreja católica é este vinho novo. Ela não pode, a igreja católica, viver numa situação de remendo. A igreja, ela não é remendada. A igreja católica, ela não pode viver de um passado que é uma vida velha, uma vida de pecado, uma vida sem Deus, ou se fazendo alianças com outras religiões, porque essas outras religiões são velhas e elas precisam se renovar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para pertencer a esse odres novos, vinhos novos. Por isso, vinho novo em odres novos. É importante notar aqui, meus irmãos, que nós estamos vivendo tempos em que a igreja, ela precisa permanecer naquilo que ela aprendeu de novo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande novidade da Igreja Católica. Por sinal, a Igreja Católica, ela surge por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, a Igreja deixaria de ser igreja. Ele é a novidade. A novidade da Igreja Católica é Jesus. Por isso nós não podemos voltar a uma vida velha. Nós não podemos voltar a uma vida de pecado. E o que é que nós temos percebido hoje na igreja? Um retorno à vida velha. E nós não podemos voltar à vida velha. Se no início da igreja, a grande novidade era ver os pagãos, as pessoas de outras religiões, elas se batizando e entrando na grande novidade, e indo à grande novidade que é Jesus Cristo. E aí um abandono do pecado, o abandono da vida velha. Hoje em dia, parece não, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, há um retorno à vida errada. Parece que o voltar à vida errada é a grande novidade. E permanecer na novidade que é Jesus Cristo se tornou um grande problema. Por isso nós precisamos jejuar muito pela Igreja Católica, pelos católicos, melhor dizendo, para que os católicos não voltem à vida velha, para que sejam obedientes a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não peguemos essas novidades, porque essas novidades são novidades que levam à vida de pecado, à vida longe de Deus. É interessante que na primeira leitura, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 16 até o 23, nós vemos aqui Saul, que era o rei de Israel. Ele foi o primeiro rei, porque na verdade o povo de Israel, o povo judeu,
eles não tinham um rei. O rei deles, eu digo um rei humano, o rei deles era o próprio Deus. E eles quiseram copiar as atitudes, a vida que os pagãos viviam, eles eram a novidade. Aí quiseram voltar à vida velha, ou melhor, viver a vida velha, não colocando Deus como centro. Então eles começaram a querer ter um rei e falaram isso para Samuel, que era um grande profeta, um juiz. E Samuel ficou muito entristecido porque eles não estavam mais querendo que Deus fosse o centro, eles queriam que um homem fosse o centro. E Samuel, muito entristecido, foi falar com Deus, aí Deus disse: não, pode ficar tranquilo, Samuel. O problema não é com você, o problema é comigo, eles não me querem ter. Então eles querem um rei, então tá bom. Aí Deus pediu que Samuel fosse e ungisse Saul. E Saul não se tornou, e Saul se tornou o rei de Israel. No começo tudo vai bem, só que depois Saul começa a voltar à vida velha. E aqui nós vemos hoje Saul perdendo o cargo dele, a missão dele. A missão dele era dele conduzir o povo de Israel em nome de Deus. E ele, infelizmente, começou a entrar numa vida errada. Então, ele desobedeceu a Deus. Então, antigamente, quando existiam aquelas grandes guerras, eles iam, venciam, e eles não podiam levar os despojos. Ou seja, tudo aquilo que aqueles povos tinham, eles não podiam levar. E, infelizmente, aqui nessa leitura, é 1 Samuel capítulo 15, 16 a 23, depois vocês podem ver, Saul levou os despojos. E não era para ele levar. E quando Samuel vai falar para ele que ele tinha desobedecido a Deus, ele começa a inventar desculpa, dizendo que ele não tinha desobedecido. E aí Samuel dá o arremate, dizendo para ele que a partir daquele momento ele não seria mais o rei de Israel. Daí que depois vem Davi. Então, a rebelião é um verdadeiro pecado, Samuel está dizendo. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Então, Saul já não estava mais, como nós dizemos numa linguagem mais moderna, conectado a Deus. Ele já estava começando a fazer as coisas a partir da cabeça dele, não segundo o que Deus havia ensinado. Lembremos que depois, lá na frente, Saul, por inveja, tenta matar Davi, porque Davi depois é aquele que se torna o rei de Israel. Mas voltando, Davi estava se desencaminhando. Saul estava já num processo de decadência. Ele vai atrás do espiritismo.
Ele começou, como nós vimos hoje, depois eu peço que vocês leiam essa passagem, ele vai pegar os despojos, começa a entrar numa via de desobediência a Deus. Então os sacrifícios, os jejuns, as coisas que ele fazia, não ia adiantar mais nada. Porque para Deus o mais importante é a obediência a Ele. Tem muita gente fazendo um monte de coisas por aí, mas numa desobediência a Deus muito grande. Por isso, Saul deixou de ser rei, porque ele desobedeceu a Deus. Eu vou ler aqui o versículo, a partir do versículo 20. Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor. Ele está mentindo. Realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois, o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião, Saul, é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês, para você? Quero pedir hoje, meus irmãos, rezemos pela igreja. Rezemos pelas autoridades, por aqueles que estão à frente da Igreja Católica. Rezem por nós sacerdotes. Rezem pelos bispos. Rezem pelo Santo Padre, o Papa. Rezemos pela igreja. A igreja precisa hoje de oração. E assim, o jejum, as nossas penitências, elas serão importantes. Porque o que é que nós estamos observando hoje dentro da igreja? A igreja, infelizmente, não é fácil eu ter que dizer isso, mas a igreja está dividida. Totalmente dividida. Uns conduzindo outros para a vida errada, outros tentando fazer com que os que estão na vida errada voltem para a igreja e permaneçam fiéis aos ensinamentos do Senhor. Há uma confusão doutrinal. Já não se baseia a vida católica na tradição, na Sagrada Escritura. Quando usa a tradição, quando usa a Sagrada Escritura, é uma manipulação sempre para o caminho errado. E aqueles que querem viver uma vida errada estão gostando disso. E aqueles que estão numa vida certa e querem ser conduzidos pela tradição, pela doutrina, pela Sagrada Escritura, estão sofrendo, estão muito tristes por causa dessa coisa. Há um pecado de desobediência a Deus. Cada um querendo fazer do seu próprio jeito. Antigamente, o que um padre falava numa igreja, numa paróquia, era a mesma coisa que aquele outro estava falando, porque existia uma unidade dentro da igreja. Hoje cada um fala uma coisa. Infelizmente, é isso que vem acontecendo. Então reze
E nós precisamos rezar e nas aparições de Nossa Senhora, tanto naquelas que já foram reconhecidas pela igreja, como aquelas que também não foram reconhecidas e estão passando por esse processo de reconhecimento. Aqui eu estou falando das verdadeiras aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora vem dizendo isso. Por exemplo, lá em Lourdes, penitência, penitência, penitência. Em Fátima, fazer sacrifício pela conversão dos pecadores, porque muitas almas estão se perdendo. Porque há uma confusão, e quem produz confusão é o diabo, porque ele é a confusão por excelência. Precisamos rezar muito pela igreja. Rezemos, meus irmãos. É preciso que haja uma intervenção de Deus. Só Deus intervindo, porque o que aconteceu ali na vida de Saul foi uma intervenção divina. Saul já estava levando o povo que Deus tinha colocado para que ele pudesse conduzir. Ele estava conduzindo já as pessoas ao erro. Estavam desobedecendo. E aí Deus interviu. Meus irmãos, só através de uma intervenção divina. Nós não estamos aqui para ficar falando mal dessa ou daquela autoridade, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós fiquemos apontando os erros e falando mal e aquela coisa toda. Mas o que Deus quer é que nós rezemos e peçamos a Deus uma intervenção divina, porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Contra a Igreja Católica, ela não vai. As portas do inferno não vão. Mas, meus irmãos, é sabido também que muitos irão se perder. E não podemos nos perder. Que Nossa Senhora nos ajude. Odres novos em vinhos novos em odres novos. Nós não podemos fazer da igreja um remendo. Precisamos ser fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.